Olá, crianças! Vamos para a nossa quinta aula de matemática, onde nós estamos revisando os conteúdos, referente ao terceiro bimestre, certo? Aqui nós temos uma pequena super vaidosa, super admirada com o seu peso, Ela está usando o instrumento de medida para verificar a sua massa, ou seja, o seu peso. E esse instrumento de medida que ela está usando é a balança. Agora você imagine qual seria o meu rosto, a minha expressão, se eu tivesse nessa balança. Se ela pequenininha desse jeito, com o corpo bonitinho desse jeito, tá espantada, imagine eu. Mas isso são coisas de mulheres, Até as pequenas ficam já de orelhas em pé, apesar de nem entender o que tá vendo, A forma engraçada de começar a aula, gente, mas sabendo que instrumento de medida relacionado à massa é a balança. Aqui nós vamos termos, novamente, os lembretes relacionados à ideia de grandeza, Para representar a ideia de grandeza, expressões de grandezas, podemos usar expressões como pequeno ou grande, maior, menor, mesmo tamanho, mais baixo, mais alto ou da mesma altura, mais comprido, mais curto ou do mesmo comprimento, mais grosso, mais fino ou da mesma espessura, entre outras expressões que podem ser usadas também, tá certo? Se você olhar aqui nessa imagem, você consegue identificar qual a criança, mais alta, Que aí que nós podemos já analisar qual mais alto. O mais alto é esse aqui, certo? Os outros tamanhos estão quase da mesma altura, Então, instrumentos de medida. Nós temos aqui o metro articulado, que é muito usado pelos pedreiros, Por que articulado? Porque ele vai abrindo e aumentando o tamanho, Ele vai abrindo, articulando significa se movimentando, Então, os instrumentos de medida nos auxiliam a obter resultados adequados para algumas atividades do nosso dia a dia. Por exemplo, para medirmos as horas, nós sabemos que nós temos o relógio, Para medirmos a massa, nós vimos na imagem inicial a criança lá na balança. E nós sabemos também que existe vários tipos de balança, Existem as balanças que verificam a massa de pessoas, Existem as balanças que trabalham na parte de clínicas pediátricas, Existem as balanças industriais, as balanças de feiras, existem as balanças digitais, Então, existem vários tipos de balança. Utilizamos a balança para medir a massa. E para medirmos a temperatura, são utilizados o termômetro, tanto para a temperatura do corpo como a temperatura do ambiente. Aqui nós temos alguns exemplos de instrumentos usados para medir, o metro. Nós temos a fita métrica, usada pelas costureiras, Vocês estão vendo aqui as costureiras. Nós temos a treina, também usadas por pedreiros, certo? Aqui são objetos comprados no metro, certo? O que é que nós podemos comprar no metro que podem ser usado esse tipo de instrumentos? Nós temos tecido, a mangueira, a corda, entre outros objetos que nós podemos comprar no metro, Fita, entre outros. Então, existem as medidas padrão, que nós já falamos sobre as medidas padrões. Aqui nós estamos usando o quê? A criança está verificando a altura da outra, Certo? Uma criança verificando a altura de outra criança. O metro, O centímetro. Então, o metro é representado pelo símbolo M minúsculo,
Então, 1 metro tem quantos centímetros? 1 metro tem 100 centímetros, tá certo? E o centímetro é representado pela letrinha C, né? Então, vamos lá. O centímetro, 1 centímetro equivale a 10 milímetros, certo? Então, aqui nós temos uma régua, verificando a largura, vendo quantos centímetros tem de largura essa apostila ou esse livro, né? Então, mililímetro quer dizer o quê? É a espessura, né? Que essa largurazinha aqui, ó, do pega-vareta, certo? Milímetro quer dizer essa espessurazinha aqui. É bem pequeno e serve para medir a espessura do pega-vareta, né? A espessura dele, a largura dele. Então, o que é a medida de capacidade? Nós temos aqui alguns aparelhos com líquido, que vocês estão vendo aqui, como se fosse um laboratório, alguns aparelhos, né, com líquido. Então, a medida de capacidade, né, é a quantidade de líquido é igual ao volume interno de um recipiente. Afinal, quando enchemos um recipiente, o líquido assume a forma do mesmo, ou seja, o líquido assume a forma daquele recipiente. A capacidade é o volume interno de um recipiente, ou seja, a capacidade que tem um recipiente, que um recipiente suporta. Essa parte de medida de capacidade, gente, nós encontramos na página 81, certo? Aí vocês vão ver toda essa definição de medida de capacidade que nós já estudamos em aulas anteriores também. Então, as unidades de medida de capacidade servem para definir as grandezas usadas para determinar uma quantidade que está inserida em um reservatório, né? Ou seja, são aplicadas para medir o líquido. Então, quanto de líquido tem aqui essa garrafa de água? Será que tem o mesmo tanto desse líquido aqui, da cola, desse recipiente, que a cola também é líquida, né? Então, a capacidade pode ser definida com o volume interno de um recipiente, volume que está dentro do recipiente, né? E, em geral, utilizamos o litro para saber quais são as medidas de capacidade. O litro é representado como símbolo, ele tem a letra L, né? O L minúsculo, que é a medida padrão. A capacidade do litro que está em cada recipiente depende do seu tamanho, certo? Então, o litro é representado, né, como um símbolo, tem como símbolo a letra L, que é a medida padrão. E a capacidade de litro que está em cada recipiente depende do seu tamanho. Aqui nós temos um garrafão, uma garrafa de 1 litro, aqui nós temos de 2 litros e aqui nós temos de 5 litros, né? Vocês podem perceber que cada recipiente tem uma quantidade diferente, né? Uma quantidade diferente de água, de quantidade de água, né? Por quê? Porque depende do tamanho que essa garrafa, esse recipiente comporta, tá certo? Então, é como quando chamamos como chamamos quando em um recipiente tem menos de 1 litro. Como que nós chamamos? Chamamos de mililitro. Nós também vimos na nossa unidade de estudo do nosso livro, tá certo? E é representado como símbolo, tem como símbolos as letras M e L, tá certo? Então, a Melissa tem 250 ml, ou seja, mililitros de água, e o Afonso tem 500 mililitros de água, ou seja, meio litro de água, né? 500
500 meio litro de água, já que 1 litro tem 1000, né? Então, é importante saber que dentro de 1 litro cabe 1000 ml, ou seja, 1000 mililitros, tá certo? Então, a metade de 1 litro, que no caso dessa garrafa não tem 1 litro, tem meio, né? É 500 ml. Quais os alimentos são vendidos em litro e em mililitro? Então, nós podemos dizer que aqui nós podemos comprar no litro ou no mililitro a água, o refrigerante, o suco, o azeite e o leite, né? Porque os outros nós compramos de forma diferente. Então, o azeite nós podemos comprar no litro ou no mililitro, o leite, o suco, a água e o refrigerante. Vamos agora para a página 84 falar sobre medidas de massa, tá certo? Sobre o quilograma. Nós sabemos que 1 quilograma tem quantas gramas? Vamos estudar novamente? Então, observem aí, nós temos 2 pesos aqui, nós temos 1 quilo, que é representado pelo símbolo KG, né, os 2 minúsculos. Então, aqui nós temos 2 pesos, um de 300 gramas e outro de 700 gramas, que formam quantos? Formam 1 quilo, né? Então, 1 quilo tem 1000 gramas, certo? Então, aqui tem 200 gramas mais 800 gramas, forma quanto? Forma 1 quilo, né? Então, o quilograma é uma unidade de medida utilizada para medir a massa, ou seja, o peso, né? Mais conhecido como peso. Utilizamos a letra KG como símbolo dessa unidade. No entanto, também existem medidas menores que o quilograma. Entre elas está o grama, né? Obtido quando dividimos o quilogramas em 1000 partes iguais e pegamos uma parte. Cada uma dessa parte é chamada de uma grama, né? A grama tem como símbolo a letrinha G. Utilizamos a letra G como símbolo dessa unidade, ou seja, da grama, né? Vamos falar um pouquinho sobre a medida do tempo, né? Um calendário anual. Nós temos aqui o calendário anual, ou seja, um calendário com 12 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quando necessitamos saber em que dia ou mês estamos, podemos usar o calendário, né? Os calendários, eles podem representar o ano todo, com os calendários, né, que nós chamamos calendário anual, ou aquele que só tem um mês. Então, eu coloquei aqui os 2 exemplos. Eu coloquei um calendário do lado, né, desse lado aqui, com os 12 meses, e aqui o que representa o mês de setembro desse ano. No mês de setembro desse ano, nós tivemos um feriado, que foi o 7 de setembro, né? Referente à independência do Brasil. Junto com essa semana aqui, devido à pandemia, nós tivemos também um complemento da semana do feriado do carnaval que nós não tivemos. Então, nós ficamos do dia 6 ao dia 10 sem as aulas normais, né? Que nós deveríamos ter. Então, agora no dia 21 de
setembro tem uma data também muito importante para nós, né? Que precisamos respeitar o meio ambiente, que precisamos respirar o ar atmosférico e que as árvores, né, ajudam muito a purificar o ar. Então, dia 21 de setembro, nós comemoramos o Dia da Árvore, tá certo? Na página dos 95 de vocês vão encontrar aí o calendário anual, o exemplo do calendário anual e esse conteúdo que eu expliquei. Vamos falar um pouquinho sobre tabelas, né? E sobre gráficos, tá certo? Nós temos aqui uma representação, aliás, duas representações, uma representação por tabela e uma representação por gráfico sobre os aniversariantes do mês, os aniversariantes do mês do primeiro semestre. Nós temos aqui, coincidentemente, a turma do segundo ano, certo? Em janeiro, 4 aniversariantes, fevereiro, 3 aniversariantes, março, 5 aniversariantes, abril, 1, maio, 4 e junho, 3 aniversariantes. Esse conteúdo é um conteúdo das páginas 106, 108 e 111, certo? Então, nós temos aqui a tabela, ela está dividida em colunas. Nós temos aqui duas colunas, uma coluna com os meses e uma coluna com a quantidade de aniversariantes, né? De alunos aniversariantes por mês. Então, nós temos quantas linhas? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Então, a tabela, ela é composta por linhas e colunas e depende das informações que você vai querer colocar. Ela pode ter mais de uma coluna, de 2 colunas e pode ter mais de 7 colunas, dependendo do que você queira informar, né, das informações que você quer transmitir através da tabela. Então, o gráfico. Já o gráfico, nós temos o gráfico de colunas, vocês estão vendo aqui, que é um gráfico de colunas, né? Janeiro tem quantos aniversariantes? 1, 2, 3, 4. Fevereiro, nós estamos usando as informações da tabela, né? 3 aniversariantes. Março, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 aniversariantes. Em abril, nós só temos 1. Em maio, temos quanto? 4. 1, 2, 3, 4. E em junho, nós temos 3 aniversariantes. Portanto, qual a importância das tabelas, né? Na nossa disciplina? Ela nos traz informações, né? Para melhor entendermos, né? Através de imagens, né? Ela possibilita, ela facilita o nosso entendimento, né? Facilita o entendimento das informações que são transmitidas através tanto da tabela como do gráfico. Vamos agora para a página 120, onde nós vamos também revisar sobre os números ordinais, tá certo? Quando você fala em colocar em ordem, que é o segundo capítulo, nós entendemos já que nós vamos trabalhar com ordem de alguma coisa. E nesse caso, nós vamos trabalhar com a ordem do número, né? Então, números ordinais indicam posições, ordem, posições, quer seja de fila, quer seja de classificação, né? Então,
Nós temos aí na página 120 o conteúdo que fala sobre os números ordinais. Nos prédios, os andares são numerados de acordo com a posição que ocupa. Estou falando aí, porque no exemplo que tem no livro aí, nós temos um exemplo de um prédio, certo? Essa classificação começa pelo primeiro andar e a sequência vai crescendo. Portanto, nós sabemos que é uma ordem de baixo para cima, é uma ordem crescente, né? Esses números são chamados de números ordinais. O termo vem da palavra ordem e indica uma posição. Para diferenciar esse número, né, usa-se o quê? Usamos símbolos, né? Então, quando nós estamos nos referindo a algum substantivo masculino, né, alguma classificação, algum substantivo masculino, eu uso o pontinho e o O. Quando eu estou falando em algo referente ao feminino, eu uso algo que seja do gênero feminino, eu uso o pontinho e a letra A ao lado do algarismo, certo? Então, quando você vê o número 1 com esse ponto e essa bolinha aqui, eu vou saber que eu estou me referindo a um substantivo masculino, primeiro, né? Quando eu ver a bolinha acompanhada do A, eu vou saber que está se referindo a uma posição, né? A uma classificação no feminino, né? Então, eu vou usar a palavra primeira, tá certo? Então, no livro de vocês tem aí a ordem por andares, né, de um prédio, que começa do número 1 e vai aumentando, né, numa ordem crescente. E aqui eu coloquei o exemplo de um pódio. O que me chamou a atenção nessa classificação do pódio, gente, que nós temos aqui o primeiro lugar todo cheio de vida, né? Nós temos o segundo lugar, que está mais ou menos assim. E nós temos o terceiro lugar, que ele está com ar de derrotado. Numa competição, nós sabemos que existe um pouco disso. Você vai competir e você pode ganhar ou pode perder. Mas perder, você não perde por completo, porque a partir do momento que você está competindo, se você perder, você perdeu uma classificação, uma pontuação, mas você também ganhou. Você ganhou aprendizado, você aprendeu que você tem que dar o seu melhor, mas nem sempre o nosso melhor é o melhor para nós estarmos em primeiro lugar. Pode ser que alguém esteja melhor do que eu e mereça estar naquele lugar. Então, essa gravura aqui eu trouxe para vocês, independente de uma classificação que você possa estar na sua vida, você nunca se sentir um derrotado. Você tem que ter a consciência de que você está nesse lugar, mas você não é um derrotado. Você é um vencedor porque você deu o seu melhor. E numa luta, né, e na própria vida, né, existem as competições pelos cargos, né, os cargos públicos, que às vezes você vai fazer uma prova, às vezes você chega com ar de derrotado porque você não conseguiu se classificar. E isso, gente, faz parte da nossa vida. Então, eu trouxe essa imagem aqui porque eu jamais queria ver os meus alunos, quando participasse de algum tipo de competição, com um ar de derrotado, não, certo? Independente da posição que você possa estar, se você tem a consciência que você deu o seu melhor, a sua postura deve ser outra, tá certo? Vamos falar agora um pouquinho de possibilidades. Eu achei interessante essa gravura aí, trouxe para descontrair um pouco, né, gente? Então, nós vamos olhar aí na página 126, tá certo?
chances e possibilidades. Nós vamos falar sobre possibilidades, sobre chances e possibilidades. Nós, no nosso livro aí, tem falando de uma imagem com o tempo fechado, com a possibilidade de chover ou não, e com um dia ensolarado, com a possibilidade de chover ou não, né? Que vocês teriam que interpretar, inclusive vocês já interpretaram, porque essa página nós já estudamos, né? Então, nós temos aí a imagem de uma criança, de um menino, né? Dizendo assim. Vamos ver o que esse menino aí quer aprontar, né? Meu pai comprou uma vaca malhada. É o menino pensando, tá aqui a vaca malhada. Será que na ordenha dela vai sair leite com café? A ordenha é quando for tirar o leite. Será que já vai sair o café com leite? Qual a possibilidade de sair café com leite quando for tirar, né? Quando fazer a ordenha dela? Possibilidade zero, né, gente? Que só vai sair só o leite. Então, não há possibilidade. Porque ele vai ter que tirar o leite e colocar o café depois para ficar só, então, o café com leite, né? A vaquinha não é nem uma máquina, né? Para já trazer o café com leite já pronto. Então, quando dizemos que uma situação é pouco provável ou impossível, significa que há poucas chances de acontecer. Quando dizemos que a situação é muito provável, significa que há muitas chances de acontecer. Em algumas situações, nós temos certeza que não vai acontecer, né? Então, ou seja, que são impossíveis. Então, qual a possibilidade? Isso daí, essa possibilidade é pouco provável, né? Que significa improvável de acontecer, certo? É muito provável, porque tem muita chance de acontecer, o leite já sair junto com o café, ou é impossível? É impossível, né, gente? É impossível que esse menino tá pensando que poderia acontecer. Ele jamais vai tirar na ordenha o café com leite. Pronto, agora nós vamos falar um pouquinho, revisarmos um pouquinho, né, sobre multiplicação. Vamos falar novamente sobre o nome dos termos e também falarmos sobre os termos da divisão, tá certo? Crianças, eu estou sempre pedindo para vocês estudarem multiplicação, né? Para vocês estudarem multiplicação com o objetivo de quê? Com o objetivo de vocês aprenderem a dividir. Eu vou insistir naquela mesma frase que eu sempre digo. Se você sabe multiplicar, você sabe dividir. Porque uma coisa está interligada, né? Uma coisa depende da outra. Uma operação depende da outra. Então, nós temos aqui o símbolo da multiplicação, que é um X, que você já sabe. É a ideia de multiplicação. Multiplicação é a ideia de adicionar parcelas iguais, né? De combinar, certo? Então, o nome do termo é multiplicador, multiplicando, multiplicador e o produto. O multiplicador é quem vai multiplicar o número, né? Então, multiplicador, eu vou dizer 4 vezes 4, 16. Eu poderia dizer 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 10, 40, né? Mas aqui nós temos 4 vezes 4, 16. Então, nós temos os termos multiplicando, que fica em cima, o multiplicador e o produto. A resposta que eu encontrei é o produto. O produto é o resultado da multiplicação. Então, 4 vezes 4 é igual a 16. O símbolo da divisão, olha só o símbolo da divisão, certo?
Então, quais são os termos da divisão? Então, eu tenho o quê? O dividendo, o divisor, o resto e o quociente, tá certo? E a divisão, nós temos a ideia de quê? De repartir, né? De medir, certo? Então, existem alguns termos usados na divisão e na multiplicação também. Então, aqui nós temos umas gravuras que eu queria que vocês olhassem em casa e respondessem aí com as pessoas que estão próximas a você, né? Tentasse responder, tá certo? Então, leia o diálogo, né? As crianças estão conversando com atenção. Isso ainda não tem no nosso livrinho, não. Conteúdo que a gente já está estudando, para quando o livro chegar, você já ter uma noção, tá certo? Carla, eu tenho 6 bonecas. Sandra, eu tenho a metade do que você tem. Então, se a Carla tem 6 bonecas, qual a metade? Quando eu falo em metade, eu vou dividir em 2, em 3, em 4. A metade eu vou dividir com quanto? Em 2, né? Eu divido no meio, né? A metade. Então, eu tenho a metade, eu vou dividir no meio, não é isso? Então, qual a metade de 6? Metade de 6 eu vou dividir em 2 partes. Então, é quanto? 3. Então, significa dizer que 3 vezes 2 é igual a 6. 6 dividido por 3 é igual a 2, certo? Então, complete. Sandra tem 6 bonecas. Sandra tem 3 bonecas e Carla tem 6 bonecas. A metade de 6 é 3, né? Que é o total que a Sandra tem. Então, aqui nós temos umas bolinhas fora do vidro, né? Vocês estão vendo aqui, nós temos 2 vasos, né? De vidros, né? E nós temos que distribuir, dividir igualmente, né? Essas bolas, né, com esses 2 vidros. Então, vamos contar primeiro quantas bolinhas tem. Mas nós já sabemos que existe 2 vasos. Não sei porque que esse aqui tá de cabeça para baixo, mas nós temos 2. E temos que dividir nesses 2 vidros aqui as bolinhas. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 bolinhas e tenho 2 vasos de vidro, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso usar 2 estratégias. Eu posso ir lá na tabuada de 2, encontrar um número que multiplicado por 2 dá igual a 10, que é o total de bola que eu tenho, né? Ou eu posso fazer isso aqui. Se eu não souber a tabuada, eu coloco um pra cá e o outro pra cá. 2 pra cá, 2 pra cá, 3 pra cá, 3 pra cá, 4 pra cá e 4 pra cá, 5 pra cá e 5 pra cá. Então, eu vou ligando, né? Vou dividindo, vou colocando, ó. Vou pegar aqui o meu material, que eu tenho por aqui perto de mim. Então, olha só. Eu tenho 10, vamos fazer de conta que aqui são as bolas, né? Os objetos que eu vou usar. Vamos usar o nosso faz de conta, a nossa imaginação, tá certo? Então, eu tenho 10. Aí são 10 bolinhas, né? Então, eu vou dividir em partes iguais. Então, 1 e 1.
2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5. Então, eu dividi em partes iguais, faz de conta que a minha mão são os jarros e os lápis que eu tenho na mão são as bolas. Cada vaso ganhou o quê? 5 bolinhas. Por quê? Porque quando eu for multiplicar, eu vou dizer 5 vezes 2 é igual a 10, que é justamente a quantidade de bolinhas. Por isso a importância de estudar as tabelinhas de multiplicação, certo? Aqui nós temos um pacotezinho, um saquinho aí com peixinhos, né? Tá dizendo que é os peixinhos que é para distribuir no aquário. Foram comprados, geralmente a gente compra, e quando compra esses peixes pequenininhos, eles vêm dentro do saco. Então, eles têm que serem divididos em partes iguais. Então, você vai o quê? Lá na tabelinha de 4, porque tem 4 aquários, vai encontrar um número que multiplicado por 4 dê igual a 12. Tentem descobrir aí quantos peixes vão ficar em cada aquário. Na tabuadinha, na tabelinha de 4, porque eu tenho 4 aquários para dividir 12 peixes. Então, eu tenho que encontrar um número na tabelinha de 4 que multiplicado por 4 dê igual a 12. Que número é esse? Se você falou que é 3, você acertou, ó. 3, 6, 9, 12. Cada um ganha 3, certo? Aí o que é que você faz? 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12. Ou seja, 3 vezes 4 é igual a 12. 12 dividido por 4 é igual a 3, certo? Então, aqui nós vamos falar sobre os balões. Tem 25 balões. Tem quantas crianças? 5 crianças. Você vai lá na tabelinha de quem? De 5. Encontrar um número que multiplicado por 5 dê igual a 25. Que número é esse? Vocês conseguem imaginar, lembrar que número é esse? É o número 5, né, gente? 5 vezes 5 é igual a 25. 25 dividido por 5 é igual a 5. Então, cada criança vai ganhar 5 balões, ok? Finalizo mais uma aula de matemática, deixando o nosso roteiro de estudo aí antecipado, né? Para vocês estudarem. Desde o começo da semana que eu tô colocando no final de cada aula o nosso roteiro, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Olha aí, em homenagem à Semana da Árvore, né? As flores felizes, né? Primavera.